Aí eu falei assim, gente, que diabo é essa voz de vagabunda? Aí eu tô, quem é? Quem é? Quem é? Quem é ela? Quem é Mamãe, quem essa? é ela? Aí a Aline, ainda pensei, falei, gente, quem é a Aline? Quem é a Aline? Porque assim, eu pensei na Aline, mas falei assim, não, ela é velha, ela não faz essas coisas assim. Aí foi, ah, gente, é a Aline mesmo. E era ela mesma. E era ela mesma. Cara, eu tô Então, dando uma travada aqui, eu não sei se tá travando pra você aí. Tô com um certo delay na minha gravação. Não sei se tá ruim aí pra a tu. minha agora tá normal, parou de dar aquelas travadas. Mas, É, não não, sei. pra mim você tá normal. Pra mim você tá normal. Não sei, a minha Eu acho, imagem. eu acho que o delay fica muito na chamada, porque depois, ó, na última que a gente fez, também ficava com os delay assim, sendo que na hora que grava, não fica tão travado, entendeu? Ah, Mas então é tá, isso, vamos seguindo vou assim. começar. Olá, uma bem boazinha, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Rob Naroki Eu sou o Meduso. e esse podcast ainda não tem nome, então a gente não vai falar o Ainda nome não tem dele. nada. Por enquanto, talvez no próximo já tenha um nome, gente, porque também não dá pra ficar tanto tempo sem nome assim, filho de ninguém, né? A gente Sim, precisa ter um nome aí pra poder vocês poderem chamar de seus também. Então, no os próximo episódio já vai órfãos. termos o nome, os órfãos aí. Então, esse vai ser o último episódio que a gente não vai ter nome. No próximo vai É, ter um nome aí, mesmo que vocês não tenham escolhido porra nenhuma, porque a gente precisa também daqui não botar um nome passa. pra A gente vai vocês. colocar Não qualquer passa. coisa. Esse foi o último. Esse foi o Esse último esse foi o episódio sem último nome. episódio. Um beijo, não vai ter mais. Um beijo, gente. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Nunca mais eu volto. Mas enfim, a gente estava aqui pensando sobre coisas que acontecem geralmente no cotidiano de todo pobre, que seria perrengues em transporte público no modo geral. Seja ônibus, seja trem, seja metrô. Acho que todo mundo tem uma história de desgraça dentro do ônibus, ou às vezes nem desgraça, às vezes até histórias engraçadas. A gente sempre vê memes ou vídeos de coisas que rolam dentro de transporte, como dança, venda de coisa, gente No caindo, Rio de gente Janeiro, então, gritando, né? No Rio de Janeiro, bala então, eu acho que. perdida, Balachada! bala achada, entende? Então, tipo assim, o Rio de Janeiro basicamente é o caldeirão do caos, tudo acontece em transporte público. Você tem O alguma Rio de história de Janeiro. transporte que você lembra assim? Cara, assim, eu acho que tem uns clássicos, né? Que é aquele de você correr atrás de um ônibus e o ônibus não te esperar. Eu acho que é um clássico, todo mundo passou Sim. já. Principalmente no Aquele Rio que de Janeiro, que é você tá uma. bem pertinho assim da porta assim, e o filho da puta vai Bem embora. perto, tu bate, moço! Moço! E o filho da puta fecha a porta e arranca. Gente, já. Hoje eu já decidi que, assim, não determinei que eu não corro mais atrás de transporte nenhum. Eu De também não nenhum, corro não. nenhum. O Desde as ônibus tá últimas vindo, eu falo, vá com direções, Jesus. Mesmo se estiver muito atrasado para uma eu entrevista aguardo de o próximo. emprego, eu aguardo o próximo. Eu me atraso e aguardo o próximo. Então, assim, eu acho que isso. Eu acho que, por exemplo, também já caí dentro de transporte público, sabe? Quando aqueles ônibus dão aquelas arrancadas, que você tá segurando em porra nenhuma, você vai pro chão. Já me Sim. aconteceu também, uma vergonha desgraçada. Eu fiz logo um desmaio, uma epilepsia, espero uma SAMU. Aí eu entro na SAMU, falo assim, não, me deixa no próximo ponto, por favor, né? É muito comum. E aqui no Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro já é um caos, né? Um suco do caos que O suco do tudo é um caos. motivo. Tudo é um motivo de vergonha. Então, assim, você passa vergonha dentro do trem, você passa vergonha dentro do metrô, você passa vergonha dentro do ônibus. Então, aqui não tem como você não passar vergonha ou presenciar alguma vergonha, que também já presenciei bastante, né? Sim, Então, assim, presenciar vergonha é super normal. Super normal super, para qualquer super. pessoa. Todo dia tem, Ou você tá participando da vergonha involuntariamente, né. involuntariamente. Você falou Às vezes sobre a você. você falou Pode sobre falar. atrasada, e quando eu tô atrasado que eu pego condução de qualquer forma, uma vez, no meu último emprego, eu tenho sempre um horário calculado para me poder tipo assim, eu chego atrasado em vários lugares, mas geralmente Ah, para trabalho e escola eu nunca nossa, me chegava conta uma atrasado. novidade, me conta uma novidade, que se ela no dia que você for pontual, eu vou ficar um pouco, Oxe, eu vou uma ficar um coisa pouco totalmente assustado, diferente. fala, gente, eu vou ficar um pouco assustado no dia que você for pontual, mas tudo bem, continue. Mas enfim, eu sou uma pessoa que, tipo, eu chego atrasado nos lugares, mas para compromissos extremamente sérios, tipo trabalho, escola, eu nunca fui de chegar atrasado, porque eu basicamente na minha cabeça tenho
um cálculo de horário que eu tenho que chegar, porque, tipo assim, como eu tenho que chegar sempre naquele horário todos os dias, então mais ou menos eu já me acostumo com o horário que eu tenho que sair e eu sei que esses horários vão funcionar. Uma vez eu fui pegar um ônibus para poder ir trabalhar, eu saí naquele horário Hã. calculado, sendo que eu me atrasei um pouco. O único dia que eu tinha me atrasado para sair para trabalhar, o que que aconteceu? O motorista, assim que ele, tipo, virou, ele tem uma rua principal aqui perto da onde eu moro, ele virou e deu uma volta numa praça. Nessa praça tem muitas escolas. E o meu horário de trabalho era mais ou menos no horário de saída do primeiro turno do pessoal da escola. Nisso, a rua ela fica basicamente cheia de carros, né, dos pais que vão levar os Sim. filhos. O Aham. motorista do 940, Madureira, Ah, meu Deus. simplesmente viu que não Clássico. dava para passar com o carro, com o ônibus, né, entre os carros, ele forçou a passagem. Nessa forçada de passagem, ele quebrou 2 retrovisores dos carros que estavam Meu paralelos. Deus! Porque a rua, tipo, não é tão larga, né, ela tem uma passagem boa para 2 carros indo e voltando, sendo que não dava um Sim. ônibus entre eles. E ele forçou a passagem e foi direto e deu um arrancão. Sendo que aconteceu? Tinha um carro atrás da gente. O motorista tentou fugir, ele quebrou o retrovisor e, tipo assim, as motoristas que estavam com o carro parado eram 2 mulheres. E ele deu uma de malandro e tentou fugir. Mulheres, né, sempre Sendo que o mulheres, carro sempre o carro de mulheres. trás, o cara, tipo, jogou o carro na frente do ônibus. Parou, subiu no ônibus pra bater no motorista. E eu fiquei assim, Gente, eu fiquei sentado assim, porque eu estava naquela cadeira ficou que fica atrás gag, do ficou motorista. gag. Você assim: Eu tô gag, "Meu assim, Deus". olhado assim. Não, na verdade eu não fiquei gag não, eu fiquei com muita raiva, por quê? Porque não deveria ter acontecido, porque estava me atrasando. Começou o motorista e o cara brigarem dentro do ônibus e eu sentado assim naquela cadeira que Amo. fica atrás do motorista, assim, olhando assim. E olhando pro relógio, eu falei: "Puta que pariu, logo hoje que eu tô atrasado". Você assim: "Ai, caralho, vai demorar muito essa discussão aí, porra. Tem que Aí trabalhar, acabou que ficou porra". nessa. A sorte que veio um outro ônibus atrás, então, tipo assim, a gente teve que descer, porque o motorista teve que ficar ali, porque ninguém deixou ele sair. É, E, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, que acho que Deus foi muito bom nesse dia. Que veio outro 940 logo atrás, e geralmente 940 demora uma eternidade. demora E muito. justamente nesse Horrível, dia horrível. veio outro ônibus, eu entrei e fui trabalhar no outro ônibus, e o motorista ficou lá apanhando com os pais da escola. Ah, Deus às vezes age na nossa vida, né. Deus fala assim: "Eu vou te dar um gostinho pra você ver que tudo que você faz, eu vou te ajudar hoje". Aí manda um outro ônibus. Também já aconteceu várias vezes Sim, comigo também, assim, né, de mandar um outro ônibus depois. Mas, cara, eu acho que um outro suco, assim, que você pode sempre passar vergonha é, por exemplo, dentro do trem. A gente tem uma e aí falar uma imensidão de ramal, mas tem porra nenhuma, mas tem alguns ramais de trem, não metrô, de trem aqui no Rio, sim. né. E aí, alguns ramais eles são famosos, né, tem o ramal de Japeri, que é o que vende, vende coisas assim, de tudo, gente. Vende até pessoa dentro do trem. Tudo que você Tem imaginar vende dentro do trem no Rio de tudo Janeiro. que você imaginar. Eu vou te falar, é até melhor do que você comprar no mercado. Sai muito mais de conta, Sim. tá? A gente roda a economia. Só que assim, eu já O passei algumas ramal de Japeri roda vergonhas. economia. Roda a economia, bicho. É quase que um atacadão móvel, assim. É quase que um atacadão Sim, móvel. E assim, o nosso caso, né, eu e você, o nosso ramal é o de Gramacho, né, que é o que passa aqui perto da nossa casa. E aí eu já usufrui muito do trem, né, nesses ramais aqui. E assim, por exemplo, uma vergonha que eu já passei dentro do trem é quando eu fui entrar, a porta fechou comigo. A porta menina, a porta, menina assim gritando na porta, igual a Xuxa desesperada. esmagada, assim. Menina, foi um carro. Foi um desespero. Aí todo mundo tentando, porque a porta dói, viado. Bateu logo no meu Dói, siliconezinho. Bateu, bota no meu. dói. Eu tinha acabado de colocar silicone no Ainda mais peito. se a porta tiver boa, é aquelas que bate assim rápido, né? Sim, Porque era tem umas aqueles que vem trens novos. devagarzinho, mas Não. bate na Era uma porta época que só. assim. Era uma época que era trem, aqueles trens novos, então assim, era uma pressão do caralho aquela porra. Aí, porra, me pegou no meio, assim, cara, viado, bem no meio do meu peito, assim. Eu falei, meu Deus, o meu Hum, peito, gente, vai estourar meu peito. E aí, silicone, vai estourar o silicone da gata. aí a porta abriu. Aí, ao invés de entrar, eu fiquei com tanta vergonha que eu saí e fingi que não era comigo.
Eu esperei o próximo. Obviamente me atrasei, né? Porque o ramal, o trem, ele demora, ele não é tão rápido quanto o ônibus. Demora uns 30, E 40 aí, minutos, né? pra caralho. E assim, quando não, né, dá merda, assim, na Supervia, não pode nem falar o nome, né? Porque aí também. Aí quando não dá merda nos trens, né? Aí o atraso aumenta mais ainda. E aí eu fiquei esperando o próximo trem, porque eu fiquei com tanta vergonha do trem ter me fechado e eu ter ficado que nem uma lagartixa rasgado no meio, que eu falei, eu espero o próximo. Eu Então, assim, eu imagino. acho que no metrô também, no metrô cheio, gente. Metrô, 5 horas da Sim. tarde, você voltando do centro. É O o maior encontro inferno. de CLT geralmente é sempre no O trem ou no maior metrô. encontro. Tá O sempre muito maior lotado, encontro. sempre muito lotado. Super, E tipo super. assim, é desesperador. Eu, por exemplo, eu não sou muito de pegar metrô porque o metrô é muito mais longe da onde eu moro. Então o trem é uma opção muito mais provável de eu pegar, mas geralmente eu sempre ando de ônibus. A maioria das vezes eu tô Aham. andando de ônibus. Mas o trem, tipo assim, eu fico desconfortável porque é muito cheio, dependendo de como você entrar e onde você ficar, não tem lugar pra você segurar. Ou você segura Não numa tem. pessoa, Não tem. ou você vai embora. Uma vez eu lembro que eu tava indo num negócio do sindicato. E, tipo Hum. assim, eu tinha que ir pro sindicato, levar o negócio e depois voltar pra mim trabalhar, porque eu trabalhava no horário da tarde. Então, o que aconteceu? Eu fui, basicamente, no horário de pico com o pessoal do trabalho, né? O pessoal do trabalho Sim, não, o pessoal que sim. estava indo trabalhar. E o trem já estava, tipo, muito cheio, e não tinha onde eu segurar. Aí, tipo, Horrível. dentro do trem, Horrível. eu encontrei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo. Tipo, em outra Ah. empresa, aí o menino já estava segurando, aí ele falou assim: "E aí, Mike, tudo bem? Segura em mim". E eu, tipo assim, eu me senti muito constrangido que eu fiquei assim, pendurado no braço do garoto, porque Não, eu não cara. tinha apoio. Aí todo mundo meio que me Não. olhando assim, e eu assim, igual a criança segurando no braço dele. Não, toda vez que eu lembro desse trem cheio, eu só lembro daquele. Ai, Zorra Total, né? Que tinha a Janete e a. Ô, Janete! Sim, Que a gente encontra as pessoas dentro do trem, assim, do metrô do nada, porque é como você falou, é o maior local de concentração de CLT da vida. Então, assim, você encontra todo mundo dentro do metrô. sim, E teve uma menina. E tipo, vez pessoas que você que. não viu há muito tempo. E teve uma vez que eu peguei o metrô lotado, eu tava voltando do trabalho. E aí, não, tava daquela forma, cheio, você não consegue segurar nenhum lugar nenhum, né? Então tava eu, assim, bem mumificada, em pé. Só que eu não conhecia ninguém, então eu tava sozinha, não tava segurando ninguém, tava ali sozinha, botando com meu fonezinho Sim. assim, né, com meu telefone aqui, Segurando o metrô assim, ó, com os pés os dedos do pé. Agarrado. exatamente, Igual. agarrada assim. E aí, não sei o que aconteceu, que a porra do metrô deu uma freada brusca. Menina, eu não tinha como me segurar, eu voei pra cima de todo mundo. Aí foi o que eu caí no chão. Garota, que ódio que me deu, que ódio, que ódio. Ai, Aí eu gente, olha, eu acho que a levantei. minha maior vergonha é cair dentro de transporte. Eu nunca caí, mas eu já presenciei uma senhora que caiu, tipo, do nada. E, tipo, o ônibus não tava rápido, não tava, ela simplesmente escorregou por conta do tecido da roupa dela. Tipo, ele só Ah, virou e ela veio junto, vum, com o ônibus e caiu no corredor. Eu tava com puta que alguém, eu não pariu. lembro quem, e a pessoa olhou pra minha cara e eu olhei pra cara dela e a gente ficou assim um E tempão você assim, ó, riu. os dois com o olho E cheio de você riu que lágrima. você é A desses. gente queria, mas a gente não podia, porque a mulher tava bem do nosso lado. Mas a gente ficou um tempão com o cara Aquela, assim, ó. aquele, aquele riso interno, né? Que a gente fica assim, Sim, menina, a se gente ficou só. concentrando. A gente ficou só os peixes Os peixes do Bob Esponja, assim, se encarando assim, ó. E a música. Tan, 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 Beyoncé, Formation. A gente fica. Ai, olha, foi Ai, muito cara, eu constrangedor. tenho Ver as pessoas ódio. passando vergonha, eu acho que é pior do que a gente passar vergonha. É pior, Porque é muito a pior. gente, ele se ri da nossa desgraça e fica tudo certo. Sim, A gente eu morre não por rio não, minha dentro, filha. Eu mas fiz fica ok. demência e vou embora. Eu, quando acontece Ah, comigo, eu fiz logo eu rio pra uma deixar as epilepsia. pessoas confortáveis, entendeu? Porque se eu Não, eu ver que não eles estão rindo consigo. de mim, e se eu ver que eles estão rindo de mim e eu não rir de volta, eu me sinto muito constrangido, então eu prefiro rir O que com acontece eles, comigo? entendeu?
eu fico com tanta vergonha que eu não consigo rir. Aí o que eu faço? Eu saio da composição, saio do Ai, ônibus, não. do sinal, né? E eu acho também que, assim, uma outra vergonha que é muito super comum, por exemplo, é você dar sinal, o motorista não parar, e tu tem que gritar, é aqui! E aí o motorista Ai, para, olha, basicamente. Ó, já é me um aconteceu desespero. muito. É um É desespero uma... muito grande quando o motorista não te escuta e você tem que falar. E tipo assim, pra gente que tem uma voz mais afetada, falar alto. Aham. Falar alto já causa um constrangimento. Então, tipo assim, Exato. quando o motorista não escuta o sinal ou ele dá uma de louco e passa direto, Sempre dá você uma de grita: "Aqui, louco. motorista!" Que não sei o quê. É, é. Não, e eu Olha, eu sempre fico tento com muita engrossar a vergonha. voz. Eu sempre tento engrossar a voz. Então, eu vou fazer bem pertinho aqui pra vocês aqui. Eu falo assim, ô motorista, é aqui! Eu não consigo engrossar a voz. A minha Isso aqui voz, eu sai acho que pior ainda. quando eu tento gritar, ela fica mais estridente. Então eu fico com mais vergonha ainda, entendeu? Que se eu gritar, Ai, as pessoas já ficam, gente. Hum, aí eu fico eu constrangido. acho, hein? Eu acho. Não, e É, pois é. o pior é quando a saída do ônibus é no meio do ônibus, né? Que você Ai, grita e as menina. pessoas que estão pra lá, tudo fica virada pra você. Quando a porta de saída é a última lá, então você grita à vontade, ninguém vai olhar pra trás, porque as pessoas ficam constrangidas também com seu grito ali. Ah, Aí elas não olham, sempre mas tem um quando é no demônio que meio, olha, né? Sempre tem um demônio que olha. geralmente tem, né? Ou Sempre criança ou tem. velho, ou criança ou velho. Geralmente eles olham porque eles são mais fofoqueiros, mas as São pessoas mais. assim fica um pouco constrangida de olhar, só tipo, só faz assim, né? É, eu Só dou te uma julga, viradinha assim. só te É, julga e faz assim. eu dou uma leve viradinha assim pro lado, olhando pra janela, pra poder ver se eu consigo ver o reflexo da pessoa na janela, pra poder também não olhar, né, pra trás, que aí é foda. Ai, meu Deus. Verdade. E fora que, tipo assim, além dessas vergonhas, tem os momentos que o nosso corpo começa a falar, né? Que o nosso corpo ele quer agir e quer que a gente ex- como que eu posso falar? Qual é a palavra que dá pra expelir, né? Expelir coisas de dentro da gente, tipo um xixizinho, né? Um cocôzinho, esse tipo de coisa. Dentro de transporte público, geralmente sempre acontece. Não, mas quando você está super, super, super apertado. Eu lembro de uma vez, fomos para a praia à noite, resolvemos ir pra praia à noite. Eu, Ah, minha amiga, os familiares dela e tal. O que acontece? Tipo, todo mundo bebeu, né? Os adultos principalmente beberam bastante. Nessa época eu, tipo, bebia, mas não na frente dos adultos, porque a gente era muito novo ainda, então a gente ficava meio naquela. E não bebi, tá. Na hora de voltar pra casa, ninguém foi no banheiro. Ninguém fez xixi, ah, ninguém fez nada. E eu lembro que a mãe dessa minha amiga, ela estava muito, 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 muito apertada. E ela estava desesperada, falando que não ia ai, aguentar, que não ia aguentar. "Eu vou me mijar é um nas calças, eu vou me desespero. mijar nas calças", ela É, gritando no ônibus que ia se mijar nas calças. E tipo assim, todo gritando mundo já alto? tinha ela fala alto, né. Ela Pelo que eu fala alto, conheço, eu conheço uma ela pessoa fala sem alto. vergonha. Então ela começou a falar: "Ai", tipo assim, ela estava falando com a gente, mas num tom que basicamente todo mundo que estava no ônibus estava escutando. "Eu vou me mijar!" Aí falou o nome da filha dela: "Eu vou me mijar, fulana, eu vou me mijar! Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, falta muito!" E ela estava bem no meio do trânsito, sabe, porque era época de carnaval, eu acho que era os Ai, meu ensaios Deus. técnicos da escola de samba, a gente estava passando por cima da apoteose, Ah, na passarela em cima da apoteose. E o ônibus estava ah, ali meio tá. que parado no trânsito. E ela gritando, gritando: "Eu vou me mijar aqui, eu vou me mijar aqui." Aí ele tipo foi, e ela, acredito que foi a amiga dela que estava com a gente. "Ô, vai ali na porta, fulana, vai ali na porta." Aí ela: "Mas Jesus. eu como é que eu vou mijar aqui?" Tipo, ela estava dando sinal que ela estava mijando na Jesus. porta do ônibus também. Eu lembro que Ai, ela deu meu um jeito Deus. lá, ela abaixou e fez Dentro ali do sentadinha ônibus? dentro do ônibus, na porta, assim, na escadinha, assim, fez assim, ó, bem Misericórdia. discretinha, assim, ó. Aí só dava Bem pra ver, assim, ó. discretinha, bem super. Só dava pra ver, assim. Caralho. Na Ai, hora de fazer, ela foi discreta, mas ela já tinha anunciado basicamente pra todo mundo, então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Aí ai, meu Deus. foi essa. Eu sei que, tipo assim, a sorte é que não ficou muito um cheiro muito forte, porque como foi bem na porta do ônibus, então basicamente foi embora ali, né. Desceu ali Não ficou mesmo, aham. não desceu ali mesmo, entendeu, o passageiro foi embora. O passageiro desceu.
O sexto passageiro foi embora. Eles foram. Caralho. Era só jogar uma latinha por cima, que copo cheio de cerveja. É, poderia, mas eu acho que não tinha Poderia. nada pra jogar. Não Não é? sei se Claro, jogavam água ali. E o tava ônibus, tudo tipo na assim, bexiga ai dela. meu Deus, eu quase que eu derrubei tudo. E o ônibus não tava vazio, hein? O ônibus estava assim, parcialmente bem cheio. Jesus. Jesus, Jesus do Foi meio céu. emocionante. Ai. Não, Mas eu também você já quase me contando. mijei no ônibus. Mas pode falar. Ah, quem nunca? Quem nunca? Eu também já me mijei na rua, assim, chegando perto de casa, não aguentei, desceu ali mesmo, mas tava assim, era de Ai, não. madrugada, não tinha ninguém na rua, eu tava chapada, e aí desceu ali mesmo, mas tá tudo certo, Não, eu não tranquilo. mijei no ônibus, mas eu desci do ônibus para mijar, faltando, tipo assim, um bairro da minha casa. Aí Porra, eu tive que vir andando. Eu já não tinha dinheiro e meu celular estava descarregado. E eu falei assim: puta "Ah, que eu vou ter pariu. que ir para casa". Aí eu fui andando, É, mijei, depois eu falei: mas não foi "Encontro vocês lá, mijada. encontro vocês lá". Pelo menos não foi mijada. E pelo Não, menos fui mijar. eu lembrei dessa história, eu lembrei de uma história que me contaram. Não tem nada a ver com transporte público, mas é algo do tipo. É, tem uma conhecida que ela tinha um carro na época, há muitos anos atrás. E aí ela saiu com uma amiga, né? Elas foram pra uma praia, não sei, foram pra algum lugar distante assim. E aí, beleza, foram. Ela não bebeu porque ela tava dirigindo, né? E aí, mas a amiga bebeu um pouco e tudo mais. Sim. Só que essa amiga, ela tem um certo problema com o intestino, né? E aí, na volta pra casa, no meio assim da. Eu não sei se foi antes de pegar a ponte Rio-Niterói ou se foi depois que desceu a ponte Rio-Niterói. Mas foi nesse trajeto entre Niterói e Rio de Janeiro, né? Essa amiga tava tudo bem, daqui a pouco essa amiga começou a dar alguns indícios de frieza, tipo assim, de ficar tensa, sabe? Ai, E aí ela conversando e reparando e tal, que não sei o quê. E aí, daqui a pouco, essa amiga vira pra essa conhecida e fala: para o carro que eu preciso cagar. Aí, tipo assim, aí as pessoas falam assim, agora? Tipo, no meio assim, sabe, tipo, pegando a ponte de retorno, ela, agora, para o carro que eu preciso cagar. Aí ela falou assim, meu Deus, não dá pra você segurar ela. Não, para o carro agora, agora. Aí eu sei que ela falou que parou o carro num canto, a menina abriu a porta, agachou a calça, cagou ali mesmo. Cagou, ai, que entendeu? nojo. Cagou. Não, mentira, mentira, perdão. Não foi bem assim. Vamos lá, foi pior. É, eles estavam pegando a ponte de Niterói, agora que eu lembrei. Ela estava pegando a ponte de Niterói. Aí ela falou que precisava cagar. E não tinha como parar o carro porque estava pegando a ponte de Niterói, né? Ela Sim. foi pra trás, pegou um saco, cagou dentro do saco. Ai, meu Deus, já pior do que É parar o carro pior, pra cagar na rua. cagou dentro do saco. Para que eu vou cagar, para, tira que eu vou cagar, para que eu vou cagar, para que eu vou cagar. Aí ela foi Meu pra Deus. trás, cagou dentro do carro, num saco, né? E aí pegou o lenço umedecido que tinha, se limpou, botou dentro do saco, fechou ali e seguiu Ai, viagem meu como se Deus, nada tivesse acontecido. imagina o cheiro de merda dentro do carro. Ô, que Aí, nojo. aí essa conhecida falou que abriu todas as janelas pra poder circular o cheiro, né? E assim, até hoje, bom, hoje elas não se falam mais, mas assim, ela até o presidente, Também não, o vou no meu presidente canto, porra. Não quero nem mais amizade com gente assim. Não seguro o cu? Não quero. A- Amigo que não segura o cu não quero a- perto de mim, não. nunca. Aí, até o presente momento que elas se falavam, elas fingiu que nada que tinha acontecido. Nada tinha acontecido. Não houve caganeira. Rompeu a Entendeu? amizade por uma merda, Rompe, né? rompeu. Exatamente, minha filha. É um Que merda, cocô, literalmente. literalmente uma merda. E ela falou assim, na época ela falou pra mim assim, amigo, era um fedor surreal dentro do meu carro. Que eu lavei meu carro 3 vezes, porque assim, o cheiro Gente, empreiou não nos dá. estofados Não dá. do coisa. E eu fiquei assim. Só que eu conhecia a pessoa, né, que cagou, e eu fiquei Sim. assim, gente, como é que eu vou olhar pra cara dessa pessoa agora sabendo que ela cagou dentro do carro da minha amiga? E aí eu tinha que ficar fingindo demência. E aí depois que ela parou de se falar, eu fiquei mais tranquilo. Pensei, graças a Deus, assim, eu não preciso mais fingir Não vou precisar mais naturalidade. lidar com ela, entendeu? Gente, mas Não preciso mais. é absurdo, porque, tipo assim, merda é igual criança, meu filho. Todo mundo só aguenta o seu.
Você sentir Exatamente. o Às cheiro vezes da a gente merda de outra pessoa é horrível. Imagina, e tipo assim, e por mais que o carro não esteja fedendo a merda, mas que você já teve o contato com aquele cheiro, e aquele cheiro fica aqui, ó, salvo no seu nariz. Então você acha que tá sentindo o exato. cheiro pro resto da Não sua tá mais vida, ali. você vai lembrar desse cheiro. Essa É menina vai lembrar memória. pro resto da vida dela do cheiro da merda. Isso se chama memória olfativa. Então, assim, ela entra no Ai, carro, ela lembra o gente. cheiro de merda. O cheiro de merda sobe pro Ai, nariz vou ter que dela. trocar o carro. Não, ela tá em processo de troca mesmo. Tem seguro? Então, Tem assim, seguro? a mão de Deus, né? O seguro dela é a Ah, mão se de tivesse Deus. seguro, ela batia, entendeu? Já dava um negócio. O seguro dela é a mão de Deus, minha Contrata alguém filha. pra bater no carro dela. Fala assim: olha, bati no carro, bateram no meu carro. Porra! E aí, então assim, é desesperador. Ai, Eu que lembro também dó, teve uma gente. vez, eu lembro uma vez, assim, não vou dar muitos detalhes também, é sobre mim, não vou dar muitos detalhes, mas teve uma vez que eu estava Então num pode dar. local, né? Eu estava num local na casa de um amigo, e a gente, sabe, um, Sim, coisa, uma marihuana. sabe, uma coisa assim, a gente, vamos dizer que a Aham, gente quis ver gnomos, né? Fomos ver gnomos, aham. fomos. E aí me deu uma crise de pânico dentro da casa desse meu amigo. Eu falei assim, e aí eu falei assim, gente, eu vou me cagar. E aí que o meu, sabe, o meu, como eu posso Só dizer, os o aranhas. meu, sabe, entrou num modo de desespero ali, que aí o meu, como eu posso dizer, a minha porta de Nárnia Intestino. começou a abrir e Seu fechar. intestino quis É, tra... Ai, meu Deus do céu. Né? sabe? Começou a abrir e fechar. Eu falei assim, Não é gente, aquele desespero assim que você fica assim, meu Deus, que sabe, bichos é esse que eu não conheço? sabe, tá vendo, tava fazendo aquele exercício com pompoaria, sabe? Sim, eu sei como é isso. E aí eu falei assim, gente, eu preciso ir embora, senão eu vou acontecer um acidente aqui. Porque eu perdi o controle do meu corpo. E aí, né, minha porta de Nárnia começou a abrir e fechar. Eu falei assim, gente, eu preciso ir embora. Aí eu vim embora desesperadamente e não aconteceu nada, era só o desespero mesmo. Então, assim, às vezes quando o corpo, né, dá esses alertas de, olha, eu preciso expelir alguma coisa, gente, entra em modo desesperador. Então, assim, eu Modo entendo a querida lá sobrevivência real, menino. no eu entendo a querida lá no ônibus, eu entendo a outra também dentro do carro, né? Então, assim, É, a gente que já passou por momentos parecidos, a gente é, é, é desesperador. é É desesperador. desesperador. E ainda continuando no assunto de carro, tem mais uma Aham. história aqui. Ela Ai, não ia nem amo. entrar aqui, mas você falou de carro, então eu me lembrei de um acidente que já aconteceu no carro. É um transporte público, porque Uber, basicamente, hoje em dia se tornou um transporte público, né? Basicamente todo mundo Aham. usa. Cara, a gente tem uma amiga que a gente sempre saiu para os lugares e tal, e quando a gente voltava para casa, a gente voltava de Uber. Nesse dia, essa amiga nossa, ela já tinha ó, chapado bastante, né? Ficou bem Hum. alegrinha, bem doidona, bem doidona. E Tô geralmente, doidona, Lucy toda Creide. doidada, Lucy Crazy. Quando ela ficava Lucy Crazy, a gente vinha no Uber e ela meio que sempre, né, ficava naquele de, ai, vou vomitar, vou passar mal, vou passar mal. Ah, Eu não estava nesse dia, graças a Deus, porque não quis passar por esse momento de vergonha. Mas ela estava voltando de algum lugar, na época o marido dela era namorado dela, e tinha outras pessoas com ela no carro, uma outra amiga nossa também estava com ela no carro. E ela Aham. basicamente muito louca, começou a gofar dentro do carro. Ai, meu Nisso que ela Deus. estava gofando no carro, tipo assim, Oh, ela estava com a cabeça oh. pra fora, Ah. mas o vômito dela estava escorrendo pela porta do carro. Ai, gente. E o motorista, tipo assim, ele tá ali, né, dirigindo, ele meio que reparou que ela estava com a cabeça pra fora e olhou pelo retrovisor. A porta Ai, do que carro dele toda vomitada e nojo! ela Ah, dentro que do nojo. carro, ela limpou a boca, passou no banco e fez assim pra outra amiga. E o motorista reparou. Ele mandou todo mundo descer. Eu sei que eles pararam num lugar lá para poder limparem o carro. Lá não para num posto, eu acho. Aí tiveram que limpar o carro. Basicamente tiveram que Ai, que pedir outro nojo. e tiveram ainda que pagar a lavagem, porque ela achou que estavam vomitando só para o lado Jesus. de fora, mas o vômito também estava.
caindo pela janela. Ai, que E nojo! eu vi que Ai, eles mexiam o gente. carro, então, tipo assim, deu sinais, deu muito ela deu muitos sinais. Ai, meu Deus. Gente, essa história é maravilhosa, porque eu fiquei quando me contaram, eu fiquei: "Não acredito, não acredito". E, tipo assim, isso já aconteceu comigo uma outra vez, uma outra pessoa fez isso, entende. E, tipo assim, eu senti o constrangimento que eles sentiram naquele dia, de ver uma pessoa vomitando e o motorista botar todo mundo pra fora. Eu fiquei: "Gente, olha que desespero, foi horrível". Mas você era a pessoa que estava vomitando ou você era a pessoa que estava Graças acompanhando? a Deus não. Graças a Deus eu não sou a pessoa que vomita nos carros. Ou vomito Ai, antes, entendeu, ou vomito ah, quando chego em casa. Eu geralmente ai, é muito não, difícil, assim, eu vomitar em carro, acho que eu nunca vomitei em carro, nem em ônibus eu acho que eu vomitei. Passar mal. Quando eu era também criança não. eu passava mal dentro do ônibus, né. Ainda mais quando, É, faz tipo, sentido. a minha mãe ela sempre ia numa igreja muito longe daqui, é uma igreja em Del Castilho. Então, tipo Jesus, assim, pra quê? a viagem é meio para uma criança é longa, né, pra criança ficar sentada Longa, dentro de um ônibus é uma viagem longa. Então, tipo longa. assim, eu ficava ali, ó, tipo, sempre naquela de passar mal, passar mal, passar mal, então, tipo, eu sempre tive que sentar do lado da janela, pra poder respirar e se eu passasse mal eu já vomitava do lado de fora, mas graças a Deus acho que eu nunca vomitei. Eu só ficava naquela de passar mal mesmo. Ai, nossa, né. Eu também acho que criança acho que é natural a criança sempre passar mal, assim, em viagens muito longas, né, mas eu não me recordo se eu já vomitei, assim, não. Já vomitei dentro de Uber, não dentro do carro, né, mas era quando eu uma vez passando mal, mas aí eu falei para o moço: "Moço, para que eu vou vomitar". Aí o moço parou, eu abri a porta, e aí vomitei pra fora do carro, não sujou o carro, graças a Deus. Mas, Sim, assim, eu estava num momento, né, de saúde ali complicada. Mas aí aproveitando essa história, assim, também de vergonhas, a gente estava falando de metrô, eu recebi uma história aqui de uma conhecida que ela pediu pra contar, né, que foi uma história assim, na época eu conhecia ela, e assim, gente, essa querida que ela me mandou essa história, ela é uma pessoa muito traumatizada com transporte público, porque é aquilo, no Rio de Janeiro, você andar de transporte público é vivência. É é, como se estivesse sabe, você estivesse numa savana, você tem que criar ali método de sobreviver, porque você passa sim, por muita coisa. tem que E criar aí, como eu falei, casca. tem que criar casca. E assim, a gente tem a linha ferroviária de trens e de metrô. O trem, ele vai para um determinado lugar, vai para muitos lugares insalubres, né? Principalmente, por exemplo, o ramal de Belford Roxo, o Meu ramal de Deus. Japeri, o ramal de Santa Cruz, são os piores, né? Que você passa por lugares tenebrosos. E aí, essa conhecida, eu vou contextualizar um pouco, né? Porque eu conheço, então eu vivenciei muito com essa história com ela. Então ela morava, por exemplo, em Nova Iguaçu, que é na Baixada, né? E aí ela estudava comigo na Zona Norte, em Triagem. Então ela fazia um caminho muito longo, que ela vinha de Nova Iguaçu, de trem, até um determinado ponto, depois ela pegava o metrô para poder chegar mais rápido num curso que a gente fazia juntos, né? Então, assim, ela passou por muitas coisas. Ela passou por diversos assaltos, ela passou por diversos tiroteios, né? Assim, papo de, por exemplo, ter tiroteio dentro do trem onde ela estava, Sim, ter tiroteio. geralmente se você pegar os jornais de meio-dia aqui no Rio de Janeiro, Ah, agora nem é, tanto aparece mais, mas os jornais de meio-dia sempre o trem tá parado, porque rolou tiroteio em sempre. algum lugar. Sempre, sempre, sempre. Os ramais que ela pegava passavam por comunidades próximas, né, que eram perigosíssimas, então sempre estava em conflito, então ela sempre ficava presa dentro do trem. E aí, ela me passou uma história que eu lembro da história, né? Eu lembro que eu estava no dia, no curso, quando ela chegou, né? O estado que ela chegou, eu posso até dar um pouco mais de detalhes, mas eu vou contar a história que ela me contou, porque foi ela que passou, né? A história. E aí, ela mandou a história e eu dei um título para a história, né? Porque precisava. O nome da história é o seguinte: A Passageira do Caos. Já imagina a situação. Aí ela me contou o seguinte: entre 2014 e 2015, eu morava na Baixada do Rio de Janeiro e fazia um curso técnico na Zona Norte. Ou seja, eu passava mais tempo em trem e metrô do que dentro da minha própria casa. Meu bilhete único já tinha praticamente CPF, título de eleitor e vínculo empregatício com a Supervia. Porque assim, você, minha filha, você mora dentro do trem, você mora dentro do metrô, porque é uma viagem absurda.
E assim, são viagens longas de 40 a 1 hora. Você sabe, né? A gente, né, quando a gente vai pegar esse É transporte verdade. aqui, é uma É, a vida loucura. do pobre é essa, passa mais A vida do tempo no pobre, transporte do que no trabalho em aham, si. aham. E aí, nessa época, eu vivia numa rotina completamente insalubre. Escola durante a semana e pré-vestibular aos finais de semana. Sempre atrasada, ansiosa e estudando em qualquer canto possível. Enquanto as pessoas usavam o metrô para descansar, eu usava para sofrer antecipadamente com a prova. Nesse dia específico, eu estava sentada no chão do metrô, que isso é um clássico no Rio de Janeiro, né? A gente Verdade. senta Sempre tem no alguém trem. sentado. Sempre tem alguém sentado. E a gente sempre fica com ódio porque a pessoa que está sentada ocupa muito mais espaço do que a pessoa que está em pé. Porque Então eu geralmente fico eles sentam puto. bem perto da porta ou na porta, né? E assim, eles não sentam de qualquer jeito, eles sentam todo arreganhado, né? Sim. Ocupa um espaço que cabe 3 pessoas em pé. Então eu fico com ódio às vezes quando senta. E lá tem a placa, não sente no chão. Mas eu também vou falar, eu não vou jogar muito não, porque eu também sento no chão. Mas eu sento quando tá mais tranquilo o trem, o metrô. Eu só sento dessa É. forma, né? É... Cadê? Ah, tá. Nesse dia específico, eu estava sentado no chão do metrô estudando alguma matéria da escola pré-vestibular, que ela não lembra. Provavelmente era química, matemática ou alguma matéria criada pelo próprio Satanás. Eu estava lá focada com um fone de ouvido, mochila no colo e cara de quem já tinha desistido emocionalmente da vida. Porque ela não era CLT naquela época, ela era Sim. apenas estudante. Porque eu lembro que ela estudava durante a semana na escola, né, em Nova Iguaçu. De tarde, ela voava para Triás para fazer o curso técnico comigo. E ela ainda tinha um pré-vestibular no final de semana, porque ela estava prestando pré-vestibular naquele ano para entrar para alguma universidade. Eu acho que ela fez na época serviço social, não lembro. Sim. Então, assim, era uma loucura a vida dela. Aí, Ai, continuando. ai, 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 aconteceu alguma coisa que eu sumi. Aconteceu, bicha? Pera aí. Gente, então, Olá, eu sou o aconteceu Medusa. uma parada. Aquelas. Aconteceu uma parada aqui, entendeu? Descarregou a parada e eu vou ter que usar essa câmera ruim mesmo. Mas é só pra finalizar, tá? O importante é você estar vendo minha cara e escutando minha voz. De resto, Exatamente. vai, continua a sua história. Lembra de onde parou? Não lembro. A gente tem que saber se eles querem olhar pra nossa cara, porque assim, a gente não tem uma cara bonita pra poder Vai entreter eles, querer, né? vai querer. Eu, hein, A não gente não gasto dinheiro com tem. creme pra isso, não. É Renaudet, gata. Renaudet. Produtos Ivone. Produtos Zifone. Essa safada tem 62 anos, mas ela tá conservada. Que ela usa produtos Zifone. Então, se Oi. vocês querem arrumar um homem, eu recomendo que vocês comprem produtos Ivone. Bom, então Vai, eu vou continuar aqui. Eu até me continua. perdi, não sei nem onde eu Você parei. estava falando Cadê? mal do turismo do Rio de Janeiro. Ah, não, Mentira, né? gente. Não, mas sério, gente, eu fico passado que as pessoas falam assim, eu quero conhecer o Vidigal, eu quero conhecer a Rocinha. Gente, pra quê? Aí que nem o pessoal foi fazer aquela trilha lá no Morro dos Dois Irmãos, acho que se eu não me engano, no Eu Vidigal. odeio trilha. E eu E odeio aí, pessoas que fazem trilha. bicho, eu gosto de fazer trilha. Então você é odiado por mim. E eu quero que você morra. Ó. E aí o pessoal ficou preso no alto da trilha porque teve a operação na favela e não podiam descer. E aí, Bem tudo feito. bem tudo bem que eu vou falar assim, eu também amo uma Ai, meu operação, Deus. amo ver um helicóptero, um tiroteio acontecendo aqui, mas Deus me assim, livre. mas assim, eles ficaram presos e eles ficaram super, tipo assim, não posso falar a palavra, não é entusiasmado não. Eles ficaram felizes, né, porque, tipo, estavam vivendo a realidade do Rio. Eles, meu Deus, um tiroteio, uma operação. Sabe, eu já ouvi gente falando que veio pro Rio de Janeiro e ficou decepcionado porque não ouviu um tiro no Rio de Janeiro. Eu fiquei, Gente, eles acham que a gente... gente é bicho, né? Que a gente vive numa selva. E, tipo assim, não que a gente não viva. Porém, gente, é horrível. A sensação é horrível. As pessoas, elas vêm de fora, elas não têm essa experiência. Esse palhaço aí, ele acha que é super divertido, né? Sendo que é uma coisa desesperadora, sabe? Você ouvir de longe, você fica até mais tranquilo. Tipo assim, eu não sou daquele tipo de pessoa que se desespera quando ouve tiro. Porque eu sei que se eu me desesperar, vai ser pior. Aham. Então, tipo assim, eu tento ficar calmo e, eu, tipo assim, tento ter uma noção pra saber se é perto ou longe de mim.
Porque se for muito perto, aí sim eu tenho que Quanto correr, eu mais tenho que perto, tentar melhor. me proteger. Quanto mais perto, melhor. Mas se for longe, não faz sentido de eu correr e meter o louco, entendeu? Porque, tipo assim, Gente, assim, eu e o Robin, a gente ainda moramos em comunidade no Rio de Janeiro. Mas quando sim, vocês nos ajudarem a crescer profissionalmente aqui, nosso podcast bombar, a sim. gente se muda para uma comunidade melhor. Sim, qual é o nome daquela favela que tem o Michael Jackson? Não é Rocinha? Ou é o Não. Vidigal? É, Dona Marta, não? Dona Marta? Santa Eu não Marta? sei, Santa eu não sei Amaro? pra onde o Michael Jackson foi. Foi onde ele Eu não gravou o lembro. clipe aqui no Rio de Janeiro, né? Foi, Aquele que ele clipe no tava Rio com de a Janeiro, a roupa gente do Olodum. pesquisa. Exato, a gente pesquisa, a gente vai lá. Mas eu acho que é a Rocinha, que é uma das famosas. E Ah, eu aí, não sei. gente, então assim, graças a Deus, onde a gente mora é até tranquilo, né? Assim, relativamente Sim. comparado às outras favelas, é até tranquilo. Mas tem as suas peculiaridades às De vezes, vez em tem as quando suas ela operações. solta faíscas. Inclusive, tomara que seja um corte. Eu tava vendo o podcast outro dia da Della Fence, né? Quanto vale essa história? E ela comentou uma vez que veio pro Rio de Janeiro. Ela tava Ela tava fazendo um passando na nossa podcast. comunidade. Ela tá fazendo um podcast com a Vanessa Wolff no dia. Foi com a Vanessa Wolff? Não, foi com o Fabão. Foi com o Fabão. E aí ela Que o Fabão comentou também é do que. Rio, né? O Fabão também é do Rio. O Fabão Era de era uma da comunidade. Penha, se eu não me engano. E exatamente, do Complexo do Alemão. Então, que é próximo de onde a gente mora. E aí ela comentou com o Fabão que ela ficou presa num tiroteio no Rio de Janeiro. E essa operação na qual ela ficou presa foi aqui, a nossa, onde a gente mora. Sim. Que foi aqui entre, falando a favela, a Cidade Alta. Então, assim, ela ficou presa na Brasil, na Cidade Alta, que ela até comentou Foi. que morreu gente na época, inclusive, realmente morreu gente na época. Foi Realmente, uma morreu uma operação. pessoa. Exatamente, foi uma operação assim meio pesada na época e ela ficou presa. Ela saiu do ônibus onde ela tava, que ela é pobrinha, coitada. Ela E foi veio de pro ônibus pro chão. Rio de Janeiro. E aí ela foi pro chão, ela teve que sair do ônibus, ficar escondida embaixo do ônibus com medo da operação. Foi aqui. Então, Bianca, pra você, espero que esse corte chegue em você. Você ficou presa aqui onde a gente mora. Se você tivesse mandado uma mensagem, a gente tinha recepcionado você na nossa casa. Mas você não mandou nada. Então aí Você não ficou presa avisou, na gata? Brasil. Ele tinha Não trazido amido pra você avisou. passar na cara. Esse corte apareceu pra mim hoje. Você falou disso no outro dia, se eu assistia. E apareceu pra Aham. mim hoje, mas pelo coisa do Fabão. Entendeu? Porque eu sigo o Ah, Fabão. tá. Aí apareceu que ele tava vestido de absorvente, né? Isso, então ele Aí tava de apareceu. absorvente. Ele tava de É. absorvente. Então, Aí assim, apareceu pra mim. e inclusive nessa operação eu tive uma história aqui em casa, tu sabe, né? Eu tive uma Hã? história aqui em casa, um Ele teve um romance. visitante, gente. Bicha, eu tive um romance aqui, né? Que eu posso contar um dia É, no ele teve um podcast boys aí. lover. Eu tive um boys love. Bota aquela música da Britney Spears. Mama, 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 I'm a criminal. Gente, olha que coisa aleatória. Tipo assim. É uma história aleatória mesmo. E aí, então assim, a gente pode contar num próximo podcast. Mas Um assim, tema específico. O tema vai um tema ser específico. bandidos. Amo! Amores E aí, bandidos. assim, então, só pra contextualizar, o Robin, ele tem pavor de operações. Quando tem operação aqui, eu adoro. Eu vou pra janela, vejo o helicóptero passando, o caveirão chegando, é tiroteio, uma loucura. Fico, ai meu Deus, que loucura. Mas aí, vamos voltar pra história, que eu já tô morrendo de calor aqui. Vamos voltar pra história, senão a gente vai perder total sentido. Eu continuando aqui, eu não me lembro onde eu parei. Vou só voltar um parágrafo antes pra gente poder ter o corte. Sim. E aí ela contou assim, o seguinte: nesse dia específico, eu estava sentada no chão do metrô estudando alguma matéria da escola para vestibular. Provavelmente química, matemática ou alguma outra matéria criada pelo próprio Satanás. Eu tava lá, focada, com fone de ouvido, mochila no colo e com um cara que já tinha desistido emocionalmente da vida. Né? Que é o que a gente faz. A gente, minha filha, entra no transporte público, a gente só bota o fone de ouvido e deixa acontecer. Até a Deixa gente acontecer chegar. naturalmente, até você chegar ao seu ponto. Até a gente chegar no nosso desembarque. Destino. Nosso destino. Aí continuando. Até que, em um determinado momento, ela entrou. A desquerida. A inimiga da paz. A mulher entrou no vagão e ficou parada perto de mim.
E eu, rata criada na Baixada e com um histórico de pequenos traumas urbanos e assaltos, imediatamente comecei a analisar a criatura de cima a baixo. Porque depois de um certo número de experiência no transporte público, você desenvolve um sexto sentido, né? Então, assim, não tem acreditado, nunca julgue o livro pela capa. Ah, que é o contrário. Uhum. Julgue sim o livro pela capa, porque a primeira impressão, gente, é a que vale. Você olha pra pessoa, você já tem que bater. Quando você é rata do Rio de Janeiro, você já fica sagaz, você já olha pra pessoa, Você você já tem o começa a ver as feeling, red você flags. sabe. Você sente o feeling da pessoa ali, né? Então você julga mesmo, você cria preconceitos mesmo, né? Porque, gente, a gente tem que ficar alerta, porque senão, minha filha, é um assalto ali na hora. A pessoa entrou, a pessoa é estranha, vaza. Eu vazo logo. A pessoa Eu entrou por uma desço. porta, sai pela outra. Eu Eu saio desço. pela outra. Eu não quero nem saber se a pessoa é branca, preta, azul, amarela, gorda, magra, velha, nova. Me bateu Sim. bateu um negócio ali, né? A pomba falou no meu ouvido, falou assim, gata, corre. Eu corro. Um sentimento desesperador. Exato. Eu nem Eu, penso uma duas vez, quando eu tava vezes. indo pra casa da minha avó, eu desci no meio da Washington Luiz. Fiquei lá Pior ainda. num ponto de ônibus deserto, esperando outro ônibus, porque eu fiquei com medo da pessoa que entrou. O cara entrou com uma cara de maluco. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui. Eu senti aqui dentro que ia dar ruim. Não deu outra, minha filha. Eu soube quando eu cheguei lá na minha avó, os passageiros desceram. Eu peguei a van depois, né? Porque Ah. foi outro. Pior ainda, era melhor ter ficado no ônibus. Peguei a van, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o pessoal que tava lá no coisa, tava tudo indo pra delegacia. Porque realmente tinha Jesus. acontecido assalto no ônibus. Eu falei, olha, meu Deus, me protegeu, graças a Deus. Eu tenho um bom faro pra essas coisas. Quer ver eu descer, minha filha? Se eu tô no ônibus, entra um crente com a Bíblia na mão, falou, um beijo, vou descer. Quando começa a pregação, eu falo, opa, é aqui que eu desço. É nessa que eu vou. É desse que eu- Ih, meu ponto, meu ponto. Servam Deus aí, galera. Nesse pique, menina. E aí, com ela, não foi diferente. A mulher tava simplesmente com a skin do diabo. Cheia de faixas e curativo pelo corpo, como se tivesse fugido de um hospital depois de uma explosão. Cabelo bagunçado, Gente, ela é igual a Coringa, né? olhar perdido e uma energia que gritava, não chegue perto de mim. Só que assim, a minha amiga nem chegou perto, ela tava sentada no chão, que ela veio gente de longe, dentro do metrô, sentada estudando. A diaba que entrou e parou do lado dela, que isso eu lembro, a diaba entrou e parou do lado dela. Mas eu, sonsa e cansada, ignorei completamente o red flag ambulante. Até porque os meus amigos também não demonstraram preocupação nenhuma. Então eu pensei, deve ser só mais uma querida exótica do metrô, porque a gente só perde pra São Paulo, né? Porque aqui a gente tem muita gente estranha que anda pela rua, mas São Paulo, minha filha, é uma loucura. Ela já foi em São Paulo, É. ela já andou pela Paulista, Em São pela Paulo, Ibirapuera. a galera que anda no metrô, ela é meio performática, entende? Então é Meio meio não, dividido completamente. é dividido entre os Completamente. trabalhadores normais e Aham. os trabalhadores de rua. Então fica aquela Não, mesclagem boa. já dei umas voltas pro São Paulo, minha filha, e era uma gente estranha, que andava estranho, que ficava dançando K-pop no meio Na da rua. Paulista, então, Que eu ficava assim, gente, isso não tem no Brasil. Não tem no Rio de Janeiro, né? E aí, então, aí seguindo, segui estudando. Só que em determinado momento, a mulher se abaixou e sentou do meu lado no chão. Como se a gente fosse melhores amigas e nos juntos fazer o vestibular. Na hora, eu fiquei meio alerta. Discretamente, eu abaixei o volume do fone para prestar atenção. Porque carioca nunca desliga totalmente o modo sobrevivência. Até que do nada, ela falou alguma coisa pra mim. Só que como eu tava de fone, não entendi direito. Então eu tirei um lado do fone e falei, o quê? Bem aquele meme da Gretchen. O que, querida? o quê? O que que O é? quê? Foi bem isso. Foi esse meme mesmo que ela falou pra mulher. E aí ela repetiu com a maior tranquilidade do mundo. Eu tô com tuberculose e eu vou te furar. A mulher pra ela. Naquele momento, Meu meu Deus cérebro do céu. simplesmente... gata, mas você vê o auge. Naquele momento, meu cérebro simplesmente travou. Porque eu demorei alguns segundos pra processar aquela informação completamente aleatória.
Eu olhei pra cara dela pensando, como assim? Como assim, minha senhora? Isso é uma ameaça? É um anúncio? É um convite? Foi então que eu olhei pra mão dela. A infeliz estava segurando uma seringa. Uma seringa com a agulha exposta, balançando na mão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Gente louca. E aí ela Gente, que repetiu. loucura é essa? Louca. E aí ela repetiu: eu estou com tuberculose e eu vou te furar. Mas, não, mas, peraí, deixa eu... Tuberculose passa espetando? Não, não passa tuberculose, passa por. Ai, gente. Respiração, né? Por respiração, por respiração. Mas a mulher ela não tava. Bicha, a mulher tava fora de si, né? A mulher catou qualquer Né? É porque doença, catou também uma na hora, no seringa. momento, a gente nem pensa como é que a tuberculose funciona, né? A gente só escuta o nome da Exata. doença e fica, caralho. Meu amor, a mulher tava com uma seringa, com a agulha exposta. Eu não queria saber nem qual a doença era. Pode ser a gripe aviária. Eu não tava nem aí. A mulher tava com uma seringa. Ela ia me furar. O que ela tinha naquela porra daquela seringa dela? Não Gente, sei. que loucura. Aí ela falou, meu amigo, exatamente nessa hora o metrô parou na estação. Eu simplesmente entrei em modo atleta olímpica. Eu dei um pulo tão rápido que parecia que parece que eu fui teletransportada. Saí gritando e correndo pra fora do vagão, igual um personagem do filme de terror fugindo do demônio. Aí ela botou aqui gritando, né? Aí eu só vi na minha cabeça aquele meme da Brenda. Todo mundo em pânico. Porque minha amiga também é preta, né? Então, assim, a Brenda e ela é a mesma pessoa. Gente, se vocês quiserem imaginar minha amiga, é só vocês imaginarem a Brenda. Cindy! Cindy! Brenda! Eu achei que você tava morta! Tem uma da Brenda que ela tá escondida, que assim está correndo. Ela, ai, não! Aí a Brenda... Aí ela cai e a outra fica, ai, graças a Deus, meu Deus! Ai, velho, que eu tô dando crise disso. Ai, meu Deus, esse filme é muito bom. Quando sair o filme Todo Mundo em Pânico agora o próximo, a gente tem que assistir pra poder depois falar. Sim. Porque puta que pariu, esse filme é muito bom. Ai, peraí que eu tô concentrado. Ai, meu Deus. Ai. Ai, essa mulher tá dando dor nas minhas costas, vai. Sou uma pessoa velha. Muito velho. A gente que é velha, a gente não pode ficar abaixada. Qualquer coisinha, minha filha, velha, é a uma gente dor da sente, né, Nicole? A gente sente. A gente que tem prótese então, puta que pariu. Ai, puta que pariu. Ai. A coluna cheia de prótese. Ai, Jesus, cheio de, como é que é, silicone industrial aplicado, sobe tudo pra coluna, menina. Pesa, é uma doideira. Ai, que Ai. horror, meu Deus. Aí, deixa eu continuar aqui. O metrô inteiro sem entender absolutamente nada. As pessoas olhando assustadas. Meus amigos me encararam com a cara, meu Deus, ela enlouqueceu. E nisso, a porta do metrô fechou. Os amigos continuaram dentro do vagão e eu fiquei do lado de fora sozinha na plataforma, ofegante, traumatizada e parecendo uma participante eliminada do Big Brother. Depois, quando consegui reencontrar os meus amigos, eles me contaram que a mulher era completamente maluca e começou a falar a mesma coisa para todo mundo do vagão. Ela basicamente escolheu o terrorismo psicológico como hobby. E o pior, o metrô inteiro ficou rindo da forma desesperada que eu levantei e saí correndo. Mas, sinceramente, na presença de uma mulher com uma seringa e um discurso epidemiológico agressivo, eu acho que reagir foi pouco. Então, assim, pela pessoa que eu conheço, ela, né, que ela não sabe reagir assim calmamente. Ela é muito explosiva. Então, assim, Sim. da forma que eu imagino, ela deve estar no chão e saiu louca. Ai, meu Deus! Ai! E saiu correndo pra fora do... Gente, tipo assim, ninguém pode dar uma coça nessa mulher, né? No Rio de Janeiro, ninguém deu uma coça nessa mulher. É pra você ver, gente, que o Rio de Janeiro é uma experiência única. Você pega um trem, um metrô, você nunca sabe o que você vai encontrar dentro dessas composições. Porque, minha filha, cada dia é uma história diferente. Porque, assim, a gente vive muita coisa. E quando vive briga? E quando tem briga? Porradaria. Sempre tem briga, sempre tem porrada. Sempre tem briga. Sempre tem Sempre grito, sempre tem criança gritando.
Entendeu? Mãe batendo em filho, mulher Filho batendo em batendo em marido, mãe. filho batendo em mãe. Não, um tempo atrás eu vi uma que um trem tava cheio, era até no vagão feminino, tava cheio, e do nada brotou um rato dentro do vagão. Brotou um rato. E aí ficou pra ver todo mundo desesperado, correndo, subindo, a vergonha que é. Gente, que. Ai, que nojo, que Imagina, horror. bicha, E quando imagina o se ela tá motorista. dentro. E quando o motorista para o ônibus pra brigar com outro motorista, do nada. Ai, amo. Muito bom também. Vambora, motorista, caralho! Vambora, Ai, motorista. gente. Menina, ó, teve uma vez que eu tava indo pra minha avó. Aí eu tava indo de van, né? Toda vez que eu vou de van pra casa da minha avó, é uma tortura psicológica muito grande. Primeiro que eu fico morrendo de medo, porque os caras voam, eles vão como se nada impedisse eles, né? É E, uma tipo assim, loucura. simplesmente eram duas vans disputando pro mesmo destino. Ah, Um cara meio que ultrapassou o outro, parou no ponto da frente e pegou os passageiros dele, né? Do outro cara da van onde eu tava. E o cara aham. simplesmente, tipo assim, meio que atravessaram os dois assim, viu que o outro cara parou no posto. Esse da van onde eu estava, ele também parou no posto, foi lá, tipo, pra brigar. Aí os dois começaram a cair na porrada e todo mundo dentro da van, assim, olhando pra cara deles, assim. Meu Deus! E eu fiquei, gente, e tipo assim, todo mundo aqui esperando eles terminarem de se socar e entrar nas vans e ir embora. E eu Meu fiquei, gente, que loucura. Deus! Um UFC do nada! O UFC do nada, menino, uma porradeira do nada. Não, eu já vi assim, briga dentro de trem e de principalmente ônibus, né? Mas assim, briga de passageiros, né? Tipo, tem muita. Gente, tem horário de manhã que tá cheio e aí você quer entrar, o ônibus tá cheio e você esbarra na pessoa. Gente, tá cheio. Não tem como você Sim, não passar sem encostar. Aí a pessoa fala, leva! Aí sempre tem uma pessoa que acorda virado no diabo, né? Aí alguém fala uma sim. gracinha, aí devolve. Ah, vai tomar no cu, essa filha da puta. Vai botando pi aqui, porque é muito palavrão. Vai tomar no cu, essa p... Eu, hein, quer espaço, vai de táxi, essa p... Então, assim, Sei, sei. sempre tem essas Essas discussões brigas assim assim de passageiro também é na... muito boa. É Tem muito uma boa, história eu que. adoro. Tem uma história que eu tenho aqui, ela é bem curtinha, tá? E ela envolve também esse tipo de coisas que acontecem, de brigas dentro do. Não uma briga, né? Mas na verdade desentendimento entre pessoas. Principalmente pessoas e motoristas. Uma vez, uma senhora ficou irritada porque o motorista da van passou por uma lombada com muita violência. Ela Ah. gritou para o motorista: Parece que tá levando vacas, esse desgraçado! Então, então ela virou para uma menina e disse: Desculpa, tá? Aí a garota respondeu: Desculpa por gritar ou por chamar a gente de vaca? E ficou aquele clima dentro da van. Gente, quem nunca, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de sentar na parte de trás de ônibus, principalmente, porque é a parte mais pula do ônibus. Entende? E Aham, pra gente que aham. tem dores de colunas de vez em quando, é uma merda. Entendeu? Porque, tipo assim, aquela porrada ali, você vai sentir ela durante o mês inteiro. Porque na hora Vai, que sobe, vai. Nossa, tipo, quem você sobe nunca? tranquilo. Quando você desce, filho, é a hora que sacode teu corpo. Então eu entendo a senhora, tá? Mas olha só, eu não sei se ela trouxe pra esse conto, mas ela tem uma história muito legal também de transporte público com uma amiga. Não sei se tu vai Gente, trazer, se vai deixar para um próximo episódio. não, eu vou contar aqui, mas eu vou tentar contar de uma forma mais resumida, para esse negócio não ficar muito longo, né? Porque como teve esse problema de câmera, eu não Não, é sei verdade. a minutagem do coisa. Mas enfim, eu e uma amiga, nós trabalhávamos na mesma empresa e a gente recebia passagem meio que parcelado, ou recebia tudo de uma vez, não me lembro como a gente recebia a passagem. Sendo que nossas passagens, a gente conseguia usá-las num bar que tinha lá perto do trabalho. E a gente basicamente tinha comido todo o dinheiro de passagem que a gente tinha. E como a empresa que a gente trabalhava era perto, né? Era uma empresa de telemarketing. Então a gente falou assim: ah, qualquer coisa a gente veio andando. Aí ela foi, tipo assim, basicamente ela deu a grande ideia de usar o cartão de passagem do irmão dela. Sendo que o cartão de passagem do irmão dela é um cartão de passagem preferencial para PCDs. E esse cartão, geralmente, tanto de idoso quanto de PCD, eles têm direito a mais um passageiro, né? Tipo um É. acompanhante.
Aham. Então, o que que aconteceu? Ela sugeriu que nós usássemos o cartão dela. O cartão dele, na verdade. E nessa de usar o cartão dele, a gente, meio que na conversa, antes da condução chegar, a gente ficou se entreolhando e perguntando quem vai ser o PCD. Porque lá aparece, né? Na hora de passar o cartão, vai falar que é. Como é que fala? Não é preferencial. Também não é Gratuidade. Acho que especial. é gratuidade, não. Gratuidade, é, gratuidade. Qual o tipo Gratuidade. de gratuidade que é? Aham. Aí, tipo, gratuidade PCD. Aí tá, a gente foi esperando, a gente ficou esperando lá no ponto, o ônibus. Aí a gente ficou naquele embate, quem vai ser, quem vai ser? Eu falei assim, ah, eu vou, eu vou. Aí eu resolvi ser O o PCD do PCD. cartão. Mas qual Ah, foi a tua nisso. deficiência? Conta pra ti, qual foi a tua Então, deficiência? minha deficiência era deficiência nas pernas. Porque eu, como um bom ator, entendeu? Porque eu fiz tablado por 10 anos. Então, eu falei assim, o que que eu vou Amo. fazer? O que que eu vou fazer? Vou puxar da perna. E nisso ele estava do outro lado da rua. Aí eu vim puxando da perna assim, ó. Da esquina de onde eu moro, com muitas pessoas conhecidas. E eu puxando da perna assim, ó. Assim, vindo andando igual o cadeirudo. Aí esperou o ônibus. Eu acho que o motorista não viu a minha grande performance. Entende? Ah, não, não, não. Peraí. Não, continuando a história. Tá certo, tá certo. Eu fui puxando a perna, pegamos o ônibus e conseguimos passar. Fomos trabalhar. Trabalhamos o dia inteiro tranquilo. Na hora de voltar pra casa, ia ser a mesma atuação. E ela ficou assim: quem vai ser agora? Quem vai ser agora? Eu falei assim: ah, já fui da outra, já deu certo, então vamos de novo. Sendo que, dessa vez, eu não tive um tempo de tela muito grande para minha atuação. Um Porque o tempo de ponto de tela muito ônibus era bom. literalmente na porta do trabalho. Então não dava para o motorista ver a minha Aham. performance. Ele subiu no ônibus. Na hora que ele subiu, ela foi passar. Aí ela falou assim: aí apitou, né? Gratuidade. E eles têm que aprovar a passagem da pessoa. Aí ele virou e falou assim: de quem é esse cartão aí? Aí Meu. ela olhou pra minha cara e olhou o motorista e falou assim: é meu. Aí ele: cadê a Ela foto do falou? cartão? Falou. Aí ele falou assim: cadê a foto do cartão? Aí ela ficou nervosa. Aí eu também fiquei nervoso, ficou os dois assim. Aí ela assim, meio que tremendo, virou assim e mostrou. Aí ela: esse cartão é do meu irmão. Puta que pariu. Ai, é muito burra. Aí o motorista falou assim: desce, se tivesse falado a verdade antes, eu até levava, mas agora não. A gente desceu. E nesse dia estava chovendo. A gente voltou pra casa andando na chuva. Eu, tipo assim, eu não Caralho. tenho mais o vídeo do dia que a gente voltou andando, mas eu gravei a gente sendo humilhado voltando na chuva pra casa. Depois de serem Caralho. expulsos dos ônibus. Expulso do ônibus, né? E, gente, foi muito constrangedor. Por quê? Tava muita gente do trabalho pegando o mesmo Ai, meu ônibus. E eles Deus. estavam. E a gente burramente deixou pra ser os últimos. Meu Então, Deus. basicamente, todo mundo tinha entrado quando ele fez o show. Todo mundo olhou pra nossa cara. E a gente ficou nessa, passou vergonha à toa. Porque se ela tivesse contado a verdade, mas a gente também não ia imaginar, né? Ele ia precisar contar a verdade. Ainda falei: cola uma foto aí, né, no cartão pra dar uma disfarçada. Porra, Mas era aí só não pra que deu. tinha transicionado, caralho. Transicionou. Poderia falar Transicionou. que tinha Porque ela é a transicionado. cara do irmão dela. Mas aí ela não podia falar isso, que ela ia gastar pauta, né? Então, Ia gastar pauta. vamos dar uma segurada Ia aqui. gastar. É, não, ela. Ou podia falar que era meu, mas aí, tipo assim, eu não tinha nada a ver com a foto, né? Mas aí, né? Falei assim, eu era criança aí quando eu tirei essa foto. Depois eu fiz umas plásticas na Exatamente. Coreia e fiquei com essa cara aqui pior que tá aí. Puta que pariu. Cara, mas essa história é muito maravilhosa. Olha, foi pavoroso, foi pavoroso. Mas essas Cara, vergonhas mas. assim, meu filho, é muito normal de eu passar. Não, e sempre rende, né? Essas histórias de transporte público, gente, sempre tem. E a gente pode. Se você que não mandou pra gente histórias, né, por favor, que tiver alguma história muito legal, que já passou vergonha em algum transporte público, seja trem, metrô, ônibus, o que for, manda pra gente que a gente possa ser que façamos uma parte 2 em algum momento. Não vamos garantir que vai ser na próxima. Mas em Sim, algum momento. Mas manda pra gente, porque assim, cara, sempre tem uma vergonhazinha que você passou, ou algum sempre tem conhecido um que cagou dentro do acidente, carro, que expeliu alguma coisa do corpo. Sempre tem. Sempre uma tem. mofada leve. Uma gofada leve.
Então, assim, conta pra gente se você conhece alguma história, sabe de alguma história sua ou de algum conhecido que seja muito boa. Então, manda pra Rob. Rob vai deixar o e-mail no final, ou até mesmo nas nossas redes sociais também. Pode mandar em áudio que a gente transcreve, gente. Tá? Se você que é preguiçoso e não gosta de Não manda escrever. ela pra descrever, não. Deixa de ser preguiçoso. Você faz o quê? Você grava o seu coisa. Você pode botar no chat GPT, ou no É, Gemini, ou qualquer lugar que você conseguir gravar um áudio, ele transcreva o que você está falando. Manda o áudio ali, copia e cola. Fácil. Entendeu? é Porque melhor, é dá muito melhor. trabalho para você escrever Dá, as dá coisas de muito vocês. trabalho. Ou Dá então muito manda um áudio. trabalho. Ou então, o que que você pode fazer também? Você pode mandar um áudio completo com a sua história. Se você quiser dar nome, você pode dar nome. Se você não quiser dar nome, você não precisa dar nome. Tá? Mas aí você manda o áudio pra gente, ou qualquer coisa ele te pode dar uma modificada na sua voz, ele te passa aqui o seu áudio, mas conta a história completa num áudio só, Sim, tá? sim. Num áudio só de no Gente. máximo 5 minutos. No Pra também máximo. vocês não Mas ficarem também aqui no 3 mínimo horas de de um áudio. minuto. Não vai mandar um áudio de 3 segundos com uma história resumida, né? Isso Bota aí. detalhe nesse caralho aí pra gente Uma poder história. comentar também. Elabore, invente, crie sua Inventa, história. gente. Dentro Exatamente. da narrativa. Não vai ser eu que vai julgar se vai ser mentira ou se vai ser verdade. Você tá contando, eu vou acreditar. A minha Sim. função aqui Vai é ser eu que vou opinar e julgar. rir. Ele não vai julgar, eu vou julgar. Se A for uma Robin vai história julgar. ruim, Eu vou julgar. rir. Eu vou rir. Se for fic, conta a fic também. Mas, por favor, faça uma fic decente, né? Vai me fazer uma fic muito elaborada, Sim. não, que a gente vai pegar que é fic. A gente joga um chat GPT e fala assim, foi você que fez? Ele vai falar que foi ele que fez. Porque ele não mente, né? Ele não mente. Ele não Ele é mente. honesto. Não, menina, olha, uma coisa totalmente aleatória. Eu falei de chat GPT. Foi ontem. Ontem eu tava lá na casa do meu tio, né? Aí ele foi. Não sei que ele entrou num assunto, ele foi e falou assim: pergunta aí do chat que dia você vai morrer, pra ver se ele vai responder. Ai, meu Menina, eu Deus. perguntei. Eu perguntei, chat, que dia eu vou morrer? Menino, ele me mandou um textão falando que era pra mim procurar uma ajuda psicológica, que não sei o que. O chat me humilhou, eu falei assim, Ele calma, te chat, arrasou. Eu falei, calma, chat, era só uma brincadeira, eu queria ver só a sua resposta. Ele, ai, ficou mais tranquilo, que não sei o que. Aí eu falei, caralho, filho da puta. Se você tivesse falado comigo, eu tinha Ia ser feito o quê? pior. Eu tinha aberto uma carta, um jogo de carta no Uno aqui, porque eu jogo, Aí né? eu Faço fiquei, leitura de Uno. gente, eu só E queria aí eu te saber. falava. Eu só queria saber se você tinha essa resposta, né? A gente queria saber se ele ia responder esse tipo de coisa. Mas aí. Não, eu fiquei preocupado. Eu achei que ele te fosse falar que dia que você ia morrer. Que eu falei assim, gente, Não, me ele manda acabou esse dia que eu preciso comigo. botar na minha Ele agenda. acabou comigo, ainda perguntou se eu tava passando por problemas psicológicos, se eu precisava de alguma ajuda, que ele tinha como indicar pessoas. Que gente do céu, que isso? Até o Problema chat acha que tem psicológico não, mas problema. problema financeiro temos sim. Se você quiser indicar Problema pessoas, financeiro todo mundo tem. Se vocês quiserem patrocinar a gente, pode patrocinar, tá, gente? por Antes favor. de comprar por favor, coisas. Eu vou gente. comprar uma webcam, porque agora não vai dar pra mim ficar usando essa É. porra, não. Vou comprar uma Aí vai ter que webcam comprar. aqui melhor, pra poder melhorar aqui o negócio. Daqui a pouco, né, mais pra frente, né, quando dando certo isso aqui, obviamente, a gente faz também um grupo de apoiadores, né, que aí no grupo de apoiadores a gente conta outras coisas mais aleatórias, mais Mais loucas, perigosas. mais perigosas, Ó. né? Vamos bater aqui Vamos bater não, vamos fazer uma promessa. Se a gente tiver apoiadores no nosso grupo de apoiadores, quando a gente criar, vou fazer aqui a promessa de que vamos contar a história do Meduso, a love story do Meduso com o bandido. Eu Pra quem fecho, não eu sabe, fecho. Pra quem não sabe, vai estar sabendo. Mas Você tô não pagando. sabia? Agora você está Você não sabendo. sabia? Você vai estar sabendo só quando pagar. Inclusive aqui, essa portinha que vocês veem foi onde tudo aconteceu, meu amor. Foi onde tudo começou. aconteceu. Foi onde tudo começou. Então vamos fazer essa promessa aí quando a gente criar nosso grupo de apoiadores, né? Aí a gente. Eu conto pra vocês essa história muito legal. E assim, gente, Sim. se você não tiver condição financeira de pagar, o que você faz? Faz que nem eu. Vai Pega ser o cartão do teu baratinho, pai, gente. da tua mãe, do seu namorado e paga o cartão deles escondido. Não tem problema, eles não vão saber, porque é baratinho. Entendeu? Tipo, Verdade. a gente coloca lá, farmácia. Que aí vão achar que você comprou na farmácia alguma coisa. Eu vou botar como caridade.
Caridade, aí, ó. Bota igreja, vamos botar. Igreja do sétimo dia. Pentecostal de Labachuras Pe- decanta. Exatamente, porque aí, ó, envolvendo igreja, Eles deixam. ninguém. Ah, é pro Ninguém Senhor, é pro questiona. Senhor. É pro Senhor. Não disse qual, mas é pro Senhor. Entendeu? Então vamos fazer isso. Vamos separar, Robin, algumas histórias nossas. Né? Ó, por exemplo, a gente pode contar nesse grupo também como que a nossa história da escola, as coisas que a gente Sim. aprontava, né? As coisas mais É, pesadas a gente vai deixar pra lá. as coisas mais pesadas, né? Porque aí também não tem como as pessoas tirarem os cortes nossos pra poder processar a gente depois, porque lá Sim. fica Pra coisas valorizar, pesadas. né? Pra valorizar a audiência. Então a gente tem que dar o melhor Posso, pra audiência pagante. posso contar minhas histórias que eu já. Minhas experiências com o Grindr, gente, que ó, loucuras, tá? Trago loucuras. Trago vivências, trago vivências. Eu não vou Vamos se contar a minha não, expor. porque eu Pelo dinheiro, sou. pela fama, eu me exponho. Eu me Eu não vou exponho. contar a minha não porque eu sou crente. Não, Aí eu a não uso essas Robin coisas. tem uma história muito boa com o Meyer também. Ela Eu vai vou te contar bloquear, eu vou te também. bloquear. Eu vou te multar, gente. Como multa aqui? Como multa? Mentira. Então vamos fazer assim, Ah, vamos fazer ah, acontecer. Se meu vocês Meyer. querem Ai, ouvir meu essas Meyer. histórias, se vocês querem ouvir essas histórias, vamos fazer acontecer. É E é isso, o isso. episódio de hoje foi esse, os recados estão dados e não deixe de mandar suas histórias. Pode ser de transporte público, como o Medoso falou, ou pode ser uma história de constrangimento no modo geral. Constrangimento Se você quiser qualquer, vamos contar girar. uma história de briga, qualquer tipo de história que você achar super interessante Exato. e você queira compartilhar conosco para que nós possamos. Que nós Possamos podemos é contar. foda. Para que nós possamos Pudessamos, contar. pudessamos Para que contar. Então fica à vontade de mandar pra gente, que vai ser um prazer poder humilhar você aqui no nosso programa. E no próximo episódio a gente também já vai estar com o nome do nosso canal, né? Do nosso podcast, que a gente não tem ainda. Então no próximo a gente já vai ter o nome para que vocês possam chamar de seus também. Então, E o é isso. próximo, então. Tchau. Então, beijo, tchau. A gente nem falou nossas redes sociais, desgraçada. Ai, Como é que tá a gente aqui vai se... embaixo, você Tá aqui vê aqui embaixo. embaixo. É Tá essa aparecendo um porra tempão aí, também. tá? Ah, Porra, você já sabe esse caralho já. Então já é de 3 casa, horas, já é de 3 casa. horas já. Ah, Tô vamos com botar é de fome. casa, vamos botar é de casa, igual da É Globo. de casa. É de... É verdade. A arte da Globo não pode processar a gente. Não pode processar a gente, eles não são loucos. Então é isso. Família Um Madia tem beijo. dinheiro. Tem dinheiro. Ou eles podem comprar e contratar a gente pra poder trabalhar com eles. Ai, não, gente. Né? Sim, Globo! No off eu falo. Contrata a Globo. Ai, eu travei, meu Deus. Tá travada, bicha? Tô igual a Anitta no final. Igual a Anitta. Então Mas é isso, um gente. beijo. Um beijo. E até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau.